do Senhor, em Romanos capítulo 12, versículo 9. Oh, maravilha! Confesso aos irmãos que é uma passagem muito linda. Se ela somente fosse lida, ela já falaria grandemente aos nossos corações, mas que nós possamos pedir a misericórdia do Senhor, que Ele possa continuar falando conosco nessa noite. Aleluia! A carta de Paulo, que ele escreveu a Roma, aos crentes ali denominados como os romanos, em seu capítulo 12 e o versículo 9. Todos que encontraram, digam amém. Amém! É uma leitura um pouquinho extensa, mas nós vamos ler e depois nós vamos vir pontuando cada versículo. A partir do versículo 9, diz assim: o amor não seja fingido, detestai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais preguiçosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Ninguém tomeis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. E se for possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer, se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Senhor Jesus, eis aqui a sua palavra. Nós vamos lhe pedir, papai, que pela sua graça e a sua misericórdia, o Senhor possa falar a cada um dos nossos corações. De nós mesmos, papai, nós não temos nada. A sua graça e a misericórdia é a razão de nós não sermos consumidos. Mas eu lhe peço, papai, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Nós acreditamos, papai, que o Senhor é conosco, que o Senhor fortalece, que o Senhor ajuda, que o Senhor capacita. Nos dê, papai, uma palavra abençoada, que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Quando nós olhamos, meus irmãos, principalmente para a carta de Romanos, nós nos deparamos com a responsabilidade de Paulo em pregar e ensinar o Evangelho. Quando nós olhamos para a Bíblia, em grande parte do Novo Testamento, muitas cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Ele carregava sobre a sua vida um encargo muito grande de poder ensinar a igreja, advertir, admoestar, ensinar, exortar. E diante de todas essas cartas, nós temos muitas peculiaridades, devido a cada região que essas cartas eram enviadas. E aqui, na carta aos Romanos, não é diferente. Paulo aqui, com um carinho, com um amor especial, ele vai ali reunir aquilo que ele tinha de mais sublime, mais precioso no seu coração, e vai expressar isso em palavras, por meio de uma carta. Não sabemos nós se era ele que estava escrevendo ou não, se era um escriba ou se ele escrevia do seu próprio punho, mas uma coisa é certa: cada palavra, cada verso que nós lemos ao decorrer desse capítulo, contém aqui revelações extraordinárias do Espírito Santo.
Conselhos esses que eram tão reais naquela época e hoje eles continuam tão contundentes e poderosos nos dias de hoje. Versículos tão simples que, se nós lermos e deixarmos que essas palavras entrem em nosso coração, a nossa vida pode ser mudada e nós podemos sair daqui totalmente diferente. Então, quando nós começamos a ler os escritos aqui do apóstolo Paulo, ele começa o versículo 9 com algo muito importante nos nossos dias. Algo tão importante que deu origem ao nome do ajuntamento que nós aqui compomos, que é o amor. E ele começa dizendo que o nosso amor, ele não seja fingido. Isso aqui é muito interessante, porque nós pensamos, eu amo meu irmão, eu amo meu amigo, eu amo meu vizinho, eu amo meu patrão. Mas aqui Paulo está denunciando que muitos dizem que amam, mas este amor muitas vezes pode ser um amor da boca para fora. Um amor que você bate nas costas, que você abraça, vira para o teu irmão do lado e diga eu te amo, você diz eu te amo. Mas muitas vezes esse amor, ele pode ser fingido. E nós aqui nessa noite temos que sondar o nosso coração e ver se há algo de mal dentro de nós, para que nós não vivamos um amor fingido. Que realmente quando você pegar na mão do seu irmão, seja lhe dar um abraço, um ósculo santo, perguntar como ele está, dizer para ele que você o ama, que isso possa sair das profundezas do seu coração, que seja algo legítimo e não fingido. E ele diz ainda, detestai o mal e apegai-vos ao bem. Quanto nos dias de hoje tem feito ao contrário? Eles têm se apegado ao mal e se afastado do bem. É uma eterna luta que rodeia a nossa vida entre as trevas e a luz. Quando o Senhor, ele vai criar a terra, a primeira coisa que ele faz é separar a luz das trevas, porque a luz e as trevas não podem conviver junto. Aonde as trevas e a luz chegam, as trevas têm que sair. Aleluia. As trevas é a inexistência de luz, ou seja, onde não há amor, onde há um sentimento fingido, não é o bem que está dominando, mas é o mal, é as trevas que estão guiando as nossas vidas. Aleluia. Então nós temos que nos apegar ao bem e nos afastar do mal. Se eu sei que aquilo vai me levar para o mal, se eu sei que aquela condição, aquele caminho, aquela situação vai me afastar da presença de Deus, eu não quero seguir o mal, eu quero me apegar ao bem. Aleluia. Glória a Deus. Jesus diz em João capítulo 13, versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Olha que interessante, ele poderia muito bem dizer amei uns aos outros, mas ele coloca aqui uma estatura, ele coloca aqui algo a ser atingido, como eu vos amei. E como o Senhor Jesus nos amou, Ele nos amou dando a sua vida, aleluia, não negando a morte de cruz até o final, não colocando a si próprio em primeiro lugar, mas sempre olhando para o próximo como algo muito importante. Então só isso nós já poderíamos fechar nossa Bíblia e ir embora, se nós praticássemos isso, amar o nosso próximo como Cristo nos amou. Glória. É muito lindo, irmãos, simples versículos que penetram no nosso ser, revelam as nossas falhas e nos ensinam a ser melhor a cada dia. E ele continua no versículo 10, amar-vos cordialmente. E essa palavrinha é muito interessante, cordialmente significa demonstrando apreço e consideração. Ou seja, eu me importo com meu irmão, eu me importo com a vida dele, uns aos outros com amor fraternal, ou seja, um amor de irmão, um amor onde nós reconhecemos que nós temos o nosso Pai. O Senhor Jesus não nos ensinou a orar Pai meu, não, Ele nos ensinou a orar Pai nosso, ou seja, nós pertencemos a uma família.
nós somos irmãos, existe algo que nos une e é o amor do Senhor Jesus, um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Uma das coisas mais difíceis em nossos dias é honrar uns aos outros. Muitos só se sentem felizes quando são honrados. Muitos só se sentem felizes quando estão acima do seu próximo, em um patamar acima. Mas aqui Paulo nos ensina a nos despir de toda a glória e honrar aos nossos irmãos, nos colocar numa posição de servo, que não ama a si mesmo, mas honra uns aos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos, eu prefiro honrar ao meu irmão, aleluia. E agora olha que lindo, não sejais preguiçosos ou vagarosos no cuidado. Quantos de nós não somos pegados por essa afirmação? Sabemos que tem um irmão precisando, alguém com alguma necessidade, mas nós sempre pensamos, não, alguém vai ajudar, depois eu ajudo, deixa para amanhã. Mas aqui Paulo exortava para que eles não fossem vagarosos, para que eles não fossem preguiçosos no cuidado, que eles fossem fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. E como eu sirvo ao Senhor fervorosamente no Espírito, não sendo vagaroso e nem preguiçoso na ajuda do meu próximo. Nós devemos muitas vezes abrir mão de muitas coisas e preferindo ajudar o nosso próximo fervorosamente, aleluia. Não é algo frio e muito menos morno, mas é algo fervoroso, algo que sai das entranhas do meu coração. Como Tiago diz em sua epístola, do que me adianta eu apresentar o Evangelho se eu não tiver ali muitas vezes uma mão para ser estendida, um alimento para aquele que precisa, um cobertor para agasalhar aquele que está passando frio. Então só com esses 3 versículos nós já apanhamos umas 3 vezes aqui de vara. E nós vamos entendendo que muitas vezes a palavra de Deus não é só bênção, não é só vitória, mas é também o Senhor puxando a nossa orelha e nos ensinando que existem algumas coisas que para Ele são muito preciosas. Versículo 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração, aleluia. Muitas vezes, muitos têm perdido a esperança. Esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que você deseja. Muitas vezes nós nos entristecemos por não ter algo que nós queremos, mas aqui Paulo nos ensina a nos alegrar na esperança, ou seja, eu creio e acredito que no momento certo o Senhor vai fazer na minha vida, que no momento certo Ele vai se levantar. Eu me alegro porque eu tenho um Pai que está cuidando de mim, e Ele sabe o momento certo para todas as coisas na minha vida. Eu não me desespero, eu não reclamo, eu não murmuro, eu me alegro na esperança, e eu persevero na oração. Glória. A maior coluna do ministério do Senhor Jesus e de todos os apóstolos como Paulo sempre foi a oração. Se não há oração, não há intimidade com Deus. Se não há oração, não há milagres. Se não há oração, não há sobrenatural na nossa vida. Mas nós somos tomados pelo cotidiano, pela correria. Muitas vezes eu não dobro meu joelho, não agradeço pelo meu almoço, pela minha janta. Eu durmo sem sequer orar ao Senhor. Quando eu acordo eu não agradeço a Deus. A rotina, o mundo moderno tem nos usurpado desse privilégio de ter intimidade com Deus. Mas nós vamos perseverar na oração. Quantos podem dizer amém nessa noite? Amém. Vamos orar constantemente, aleluia. Perseverar na oração. Glória.
E agora vem uma parte muito importante, versículo 13. Comunicai com os santos as suas necessidades e segui a hospitalidade. O que tem de crente que sai reclamando para todo mundo, a Deus dará, reclama no serviço, reclama para a pessoa fofoqueira, reclama para a pessoa que não tem maturidade para te ajudar. Mas aqui Paulo está orientando a igreja, e o Senhor nos orienta nessa noite: abra sua boca para os santos, aqueles que podem interceder pela sua vida, aqueles que podem te ajudar, aleluia. Comunique a Ele as suas necessidades e segui a hospitalidade. Isso é ser família, meus irmãos. Isso é levar como nome ministério mais amor, aleluia. Não é simplesmente eu dizer Pai Senhor para o meu irmão tchau aqui, não. A palavra nos diz que nós temos que muitas vezes se preocupar um com os outros. Não vai ser fácil, vai ser um cargo, mas o Senhor nos separou para fazer a boa obra, aleluia. O nosso descanso não é neste lugar, diz o Senhor. Muitos pensam que nós vamos viver períodos de descanso, mas o Senhor está dizendo: vocês estão aqui de passagem. Verdade. Aleluia. Glória. E agora começa uma das partes mais difíceis, versículo 14: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. O que nós mais vemos hoje são crentes que, além de amaldiçoar as pessoas, amaldiçoam elas no nome de Deus, lançam pragas, palavras torpes, dizem palavras de maldição, xingamentos em casa, declaram palavras sobre os seus filhos de maldição. Mas aqui o Senhor nos ensina até mesmo a abençoar aqueles que nos perseguem. Sabe, aquele que pisa no seu pé, aquele que te persegue no trabalho, aquele vizinho que muitas vezes fala coisas ruins ao seu respeito. O verdadeiro coração liberto de todo mal, cristão transformado e nascido de novo, ele tem a capacidade de olhar para aquele que te amaldiçoa e de todo o seu coração você dizer: eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Em mim não há mal para que eu te amaldiçoe, mas de mim só saem palavras de bênção. E ainda que você só tenha o mal para me dar, eu só tenho o bem para dar para a sua vida. Aleluia. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a minha casa, eu abençoo o meu trabalho, eu abençoo os meus filhos, a minha família, minha esposa, o meu esposo. Você tem o poder de abençoar nas suas mãos. Aleluia. As nossas palavras tanto podem trazer vida como podem trazer morte. É como uma semeadura. A semente que sai dos nossos lábios vai germinar e vai dar frutos. Mas muitos de nós estamos plantando coisas ruins. Um dos maiores segredos da minha vida é quando tudo está dando errado. Aquele dia quando você quer chutar o balde, o que eu faço? Eu abençoo o meu dia e digo: esse dia é abençoado. Eu abençoo a minha vida, eu abençoo a minha casa, eu abençoo o meu trabalho, porque nós temos o poder de transformar a realidade por meio da palavra de autoridade que o Senhor tem nos dado. Glória a Deus. E aqueles que nos amaldiçoam não têm poder sobre as bênçãos que o Senhor nos deu para abençoar com os nossos lábios. E agora nós vamos falar de sabedoria. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aleluia. Não tem como eu me alegrar se o meu irmão está passando por dificuldade. Como eu vou me alegrar se o meu irmão muitas vezes ali não tem nem mesmo o que comer, está passando por uma dificuldade? Como que eu vou fazer? Aqui Paulo está dizendo: quando tudo estiver alegre, vocês vão se alegrar, mas quando tiver ali uma ovelhinha, alguém precisando e chorando, nós vamos chorar juntamente com eles. Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Aleluia. Oh, maravilha, Pai. Aleluia, santo, santo é o Senhor Jesus. Nós temos que ter a percepção de sentir o que o nosso irmão está sentindo.
Que por meio da revelação do Espírito Santo, teu discernimento de saber que o nosso irmão está precisando de algo e deixar que Deus te use, seja para enviar uma mensagem no WhatsApp, para perguntar, para orar, para abençoar. Nós temos que ter a capacidade e a percepção do mundo espiritual de saber discernir a vida de um irmão quando ele não está bem e de orar pela vida dele. Porque aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, com certeza voltarão trazendo consigo seus molhos. E esse mesmo irmão que você está chorando hoje, como muitos já choraram comigo, um dia vão se alegrar e regozijar pelas grandes coisas que o Senhor fez na minha vida. Então há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir. Há tempo de plantar, mas também há tempo de colher. Mas em todo tempo tem que haver o amor, a união entre nós. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sede, versículo 16, sede unânimes entre vós. Não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Ou seja, tem que haver uma união. Temos que ser unânimes entre nós. E não podemos ambicionar coisas altas. Aquele que quiser ser o maior, diz o Senhor Jesus, sirva a todos, aleluia. Naquele dia, quando nós estivermos naquela grande ceia, Jesus não vai estar sendo servido por miríades e miríades de anjos, não, mas Ele próprio vai pegar ali a bandeja e vai servir a cada um de nós. Muitas vezes é difícil entender isso, que o maior não é aquele que muitas vezes é servido, mas é aquele que serve. Aquele que sai da sua casa muitas vezes está aqui na oração, buscando, intercedendo, pagando preço, orando, servindo a todos. Não sejais sábios em vós mesmos. Tiago capítulo 3, versículo 15, vai nos dizer sobre uma sabedoria que não vem de Deus. É uma sabedoria diabólica, terrena. Mas ele também diz que existe uma outra sabedoria que não é a terrena e diabólica, que ela provém do Senhor Jesus. É a sabedoria que vem do alto, aleluia, e primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratável, plena, misericordiosa, aleluia, e sem fingimento. Essa é a verdadeira sabedoria. Não é aquela que muitas vezes puxa glória para si, não, mas é aquela que é pura, pacífica, de trazer paz, de colocar fim a brigas, a embates. Versículo 17: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Como eu já disse muitas vezes, a nossa primeira reação quando alguém faz mal para nós é devolver na mesma medida ou até mesmo maior, um mal maior do que fizeram para nós. É como se alguém desse um tapa na nossa face e nós devolvêssemos um tapa mais forte. É assim como alguém tirasse o nosso manto e nós tirássemos a roupa dela. Mas o Senhor Jesus nos ensina completamente diferente. Se alguém dá um tapa na sua face, ofereça a roupa. Se alguém ali pedir para você andar tanto com ele, você vai o dobro. Se alguém ali pedir o seu manto, você vai dar também a sua capa. Esse é o verdadeiro evangelho. E você pode estar pensando aí agora, mas não é fácil viver isso. Não é fácil fazer isso, não é fácil tomar isso como realidade. Eu concordo com você, mas isso só mostra o quão distante nós estamos da realidade da palavra de Deus. Aleluia.
Aleluia. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Muitas vezes nós não temos paz com as pessoas. Coisas que poderiam ser resolvidas por você, que dependesse de você, já haveria paz. Mas mesmo dependendo de você, você vai postergando, e vai deixando aquilo crescer como uma ferida, como uma dor. É uma irmã que eu passo no corredor, passo de lado, uma pessoa que eu não salvo, é uma pessoa que eu não consigo ver ela. Mas hoje o Senhor Jesus, Ele quer quebrar todo esse sentimento de inimizade, todo esse sentimento de contenda, de intriga, de brigas, aleluia. Porque se não depender de mim nessa noite, Paulo está nos dizendo, se depender de nós, não vai haver mais briga, mas vai haver paz, conciliação, vai cair por terra todo mal, todo espírito de briga e contenda. Tende paz com todos os homens. Mateus capítulo 5, versículo 23 nos diz: se pois ao trazeres ao altar a sua oferta, e ali lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Olha que interessante. Se lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, e vai primeiro e reconcilia com o teu irmão. Olha que interessante. É o meu irmão que tem alguma coisa comigo, mas é eu que vou com ele reconciliar. Ou seja, porque se depender de mim, eu vou lá e vou resolver isso agora. Não pode haver nenhum mal entendido, nenhuma contenda que dependa de mim, que ainda não esteja resolvida, porque se depender de mim, hoje vai cair por terra. Mas se eu fizer tudo e não depende mais de mim, a pessoa não quer uma reconciliação, eu lavo as minhas mãos. E se naquele dia, como vai acontecer, Deus vai colocar um em frente ao outro, ali vai haver testemunhas dizendo do que dependia de mim não havia nada. Então é muito sério, meus irmãos. Não vos vingueis a vós mesmos, ou seja, é Deus que nos julga. Amados, mas dai lugar à ira. E aqui é muito interessante, porque a palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. A ira aqui significa, ou seja, uma inconformação. Que haja em você uma inconformação, mas que essa ira não se torne em pecado. Porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Ou seja, o Senhor está contemplando todas as coisas, Ele conhece tudo, Ele julga melhor que o homem, mas nós muitas vezes julgamos com aquilo que nós conhecemos, mas Deus julga os sentimentos mais íntimos do nosso coração. Ele conhece as nossas intenções, e Ele sabe de tudo. Aleluia. Versículo 20: portanto, se o teu inimigo tiver fome, ele vai morrer de fome? Não, dai-lhe de comer. E se tiver sede, dai-lhe de beber. Não existe privilégio maior, meus irmãos, de você ser ferido, caluniado, injustiçado, e aquela pessoa que fez tudo isso com você precisar de você, e você ter a oportunidade perfeita para vingar tudo aquilo que ela fez para você, e naquele momento a nova natureza de Cristo, o novo nascimento que habita em você, te dá a capacidade de só fazer o bem para aquela pessoa. Não há prazer maior do que isso. Isso nos prova que verdadeiramente nós nascemos de novo, e não andamos segundo a carne e nem segundo os rudimentos desse mundo, mas vivemos conforme a palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Bendito é o teu nome, Pai. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Oh, glória!
Então aquele que é mais cheio de fogo não é aquele que salta, não é aquele que pula, não é aquele que roda, não é aquele que sobe no monte, aquele que tem brasas na cabeça, é aquele que faz bem ao seu inimigo, aleluia, é aquele que ama aquele que não te ama, é aquele que abençoa aquele que te maldiz, é aquele que como Cristo entrega a sua vida pelo seu próximo. Aleluia. Esse é aquele que tem brasas de fogo sobre a sua cabeça. Oh, glória. Aleluia. Em Pentecostes nos é dito que desceram línguas como de fogo sobre a cabeça daqueles 120 cristãos que estavam ali unidos, amavam-se uns aos outros, vendiam tudo que tinham, entregavam diante do altar e viviam juntos pelo Evangelho. O verdadeiro amor vai trazer um verdadeiro avivamento sobre as nossas vidas. Não é campanha de 7 semanas, não é muitas vezes vale de sal, porta dourada, não. O verdadeiro avivamento vem por meio do amor, da renúncia, de amar os seus inimigos. Aleluia, alabá, chorandarabá, suricandarabá, sudecantarabá. Muitos se perguntam por que eu não sou cheio da presença de Deus, porque eu não vivo coisas sobrenaturais, porque não repousa sobre mim dons do Espírito Santo. É necessário amar mais, é necessário renunciar mais. Glória a Deus. Porque assim então brasas de fogo repousarão sobre as suas cabeças. Glória. E terminando no versículo 21. E a parte mais linda: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. O mal não pode nos vencer, e o mal só vai nos vencer quando pelo mal nós também agirmos. Mas a partir do momento que nós não nos deixarmos vencer pelo mal, mas vencermos o mal com o bem, nós vamos viver plenamente tudo aquilo que Deus tem para que nós possamos viver em nossa vida. Então, quer ter brasa sobre a sua cabeça? Quer vencer o mal? Vence o mal com o bem. Aleluia. Quantos acreditam nessa palavra? Quantos tomam bênção?